Ultimamente temos ouvido falar sobre os senhores do mundo, agenda global, sociedade secreta e conspirações, mas não ouvimos falar sobre um dos maiores segredos de todos os tempos. Um segredo que tem sido escondido há séculos e que é o fio da meada para entendermos quem são os verdadeiros israelitas, quem são os judeus, quem são os edomitas, quem são os amalequitas, quem são os gentios e qual é a missão de cada um. Entender as Escrituras corretamente, entender quem é o Messias e qual missão dele, entender tudo o que vem acontecendo no mundo e entender o que as profecias realmente dizem. Convidamos você a fazer uma viagem, na verdade, que vai te levar de Jerusalém às Américas para revelar a verdadeira história esquecida do povo de Israel. Há 2000 anos atrás, no Nordeste africano, em um país chamado Israel, vivia um povo que era chamado pelo mesmo nome. Ao longo dos anos, muitos livros e filmes de Hollywood têm sido feitos sobre eles, mas o que os estudiosos, teólogos e públicos, em geral, realmente sabem sobre os israelitas. Quem são eles? Onde estão? O que acontecerá com eles? A resposta é chocante. Para saber a verdade sobre os antigos hebreus, precisamos perguntar e responder as seguintes questões. As pessoas conhecidas como judeus são os verdadeiros descendentes dos israelitas bíblicos? Qual era a aparência física dos antigos hebreus? Será que eles voltaram à sua pátria antiga de Israel? Por que os israelitas são conhecidos como povo escolhido e para que eles são escolhidos? As Escrituras fornecem uma maneira de identificar os israelitas nos últimos dias. Qual é a verdade sobre o comércio transatlântico de escravos? Qual é a verdadeira nacionalidade do povo negro do hemisfério ocidental? Essas perguntas têm ficado sem respostas verificáveis por gerações, mas hoje a verdade é revelada e as respostas são dadas. A partir de agora você vai ter acesso a informações que provam através da arqueologia, da antropologia, da história, da geografia, da ciência e principalmente das escrituras, que o povo das Américas, conhecido como negros, são os verdadeiros descendentes dos antigos israelitas bíblicos. Está perplexo, chocado, surpreso? Você nunca se perguntou por que os negros são um povo tão perseguido, maltratado, humilhado e castigado? Se você te perguntasse sobre a escravidão dos negros e não encontra respostas adequadas para responder todas elas, chegou a hora de você descobrir a verdade sobre ela. Se você tem perguntas sobre a escravidão dos negros e não encontra respostas adequadas para responder todas elas, chegou a hora de você descobrir a verdade sobre essa história que ficou oculta durante séculos. Perguntas sem resposta do tipo: será que as Escrituras têm realmente respostas para todas as nossas perguntas? Até mesmo sobre a escravidão dos negros? Toda a história dos negros hebreus está sendo narrada nas Escrituras Sagradas? O que eles fizeram de tão ruim para sofrerem tanto? Por que eles foram vendidos como escravos e transportados para o chamado Novo Mundo, América? Por que a situação de mazela, sofrimento, destruição permanece até os dias de hoje entre esse povo, mesmo 500 anos após a escravidão e 124 anos após a abolição? Os negros são filhos do Altíssimo? Será que eles estão vivendo debaixo de maldições? Até quando vai durar esse sofrimento? Será que políticos ou mudança no sistema vai amenizar ou resolver essa situação? Ou será que esta questão é puramente espiritual? A resposta para essas e outras perguntas serão dadas à medida que você for acompanhando todo esse trabalho. Para se destruir um povo, é necessário cortar a sua história pela raiz, e foi justamente isso que aconteceu aos negros. Nossos inimigos nos ensinaram que não tínhamos história.
Surgimos do acaso no período da escravidão. Antes disso, não existíamos para eles. Ou seja, eles tentaram apagar a nossa história e por um longo tempo aceitamos isso como sendo a verdade e ponto. Thomas Hodgkins, um historiador britânico, escreveu em uma de suas colunas: quando as pessoas falam, como ainda algumas vezes o fazem, sobre a África do Sul do Saara como um continente sem história, o que eles realmente dizem é que essa porção da África tem uma história da que nós, os ocidentais, somos deploravelmente ignorantes. Todos devem admitir que ainda somos vítimas de uma mentalidade colonial. Para nós, é difícil compreender que os africanos possuíam sua própria civilização durante muitos séculos antes dos europeus, começando pelos portugueses, que ao final do século XV conceberam nacionalidade para a Europa, a brilhante ideia de tentar impor a deles. Recentemente, o jornalista britânico de TV Jon Snow, que fez seu nome como jornalista na África na década de 1970, ficou assombrado ao encontrar numa biblioteca em Tombouctou, Mali, pilhas de livros fechados há mais de 500 anos e suas próprias palavras em frente à câmera. Ele disse, abre aspas, para nós, os europeus, é cômodo pensar que foi nossa cultura que levou os livros à África, mas aqui, em minhas mãos, está a evidência que demonstra o contrário. E eles é que nos deram os livros, disse Snow enquanto revisava um deles. Os documentos demonstram que as primeiras universidades da Europa foram fundadas muito depois da Universidade de Sankore, em Timbuktu, cujos professores eram todos africanos. Há muitos fatos ocultos na verdadeira história dos hebreus israelitas, e essa é a principal razão pela qual ela tem sido escondida de nós. Como eu disse anteriormente, se puxarmos o fio da meada, tudo vai sendo desembaraçado, tudo vai sendo revelado, muita farsa vai sendo descoberta. Tentar enganar o povo chamado negro, apagando sua história antes da escravidão, escondendo sua origem, assim permanece até hoje várias perguntas sem respostas. Mas aqui você vai encontrar respostas para essas e outras perguntas. Se você se contenta que não temos história, não faz sentido continuar. Mas se você quer saber a verdadeira história dos negros antes e depois da escravidão, então prossiga, pois com certeza suas perguntas terão respostas e você vai perceber que além de simplesmente responder às suas perguntas, você vai se deparar com a maravilhosa missão que o Criador determinou para os hebreus israelitas, os chamados negros. Será essa talvez a causa para tantas perseguições por parte dos nossos inimigos? Desejamos que, ao término, você entenda claramente o motivo pelo qual o próprio Criador separou os hebreus israelitas das outras nações e os colocou em posição de destaque. Israel é uma nação muito especial e com uma missão também muito especial. Os hebreus têm uma missão especial na terra, e esta é a causa de tantas perseguições, tentativas de apagar a nossa verdadeira identidade israelita, substituído por outras. Os hebreus receberam do próprio Altíssimo missão de encaminhar os perdidos de volta ao Pai. Aos hebreus israelitas foi confiada a palavra do Criador, mas será que estamos cumprindo a nossa missão? Várias das chamadas ovelhas perdidas da casa de Israel estão sendo resgatadas, e isto pelo mundo afora. Se você se pergunta, por que tanta aglomeração em torno dos chamados hebreus? Por que será que o mundo inteiro é mencionado o nome de Israel? O que os israelitas têm de tão especial? Por que será que tantas pessoas se intitulam israelitas e na verdade não são? Quem acredita neles? Por que será que os verdadeiros israelitas não têm conhecimento de sua verdadeira identidade e história? Se todas essas questões giram em torno da sua mente, é sinal que está na hora de você descobrir a verdade. Um dos fatores para descobrirmos quem são os verdadeiros hebreus israelitas
é descobrirmos quais são as suas características principais, de acordo com as Escrituras Sagradas. No livro de Deuteronômio 28:46 está escrito que seria posto um sinal, uma marca de identificação sobre os verdadeiros israelitas. Através dessa marca, é possível identificar quem são os verdadeiros hebreus israelitas. Mas que marca é essa? Quem tem essa marca de identificação? Todas as respostas estão nas Escrituras e nós vamos mostrar aqui neste canal para você.